Bom dia, sou Flávio Gomes de Barros e iniciamos a partir de agora Contextualizando, aqui pela TV Pajuçara. Nosso entrevistado de hoje é o empresário Alfredo Breda, vice-presidente do Sindicato da Construção de Alagoas e também vice-presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Ele foi um dos debatedores do evento O Mercado Imobiliário em 2023 e o que esperar de 2024, que o Sintuscom Alagoas realizou em 1º de fevereiro. Bom dia, Alfredo. Bem-vindo aqui ao nosso Contextualizando. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar com você, Flávio, e estou à disposição para o que for necessário e orientar as pessoas com relação ao mercado imobiliário. Bom, para começar, como foi o desempenho do mercado imobiliário de Alagoas no ano que passou? O mercado imobiliário em geral, não só em Alagoas, mas no Brasil, em nível nacional, ele vem se destacando nessa era pós-pandemia. Nós passamos por muita dificuldade no período de pandemia, até por conta, nos anos 2020 e 2021, de um aumento forte dos insumos. E nós não tínhamos como repassar isso ao consumidor. Imagine aumentar o preço acima de 100% e como é que a gente ia fazer para passar para a pessoa que queria adquirir um imóvel. E aí as construtoras acabaram se sacrificando, tendo algumas dificuldades. Muitas no Brasil entraram em recuperação judicial, foi difícil. Mas a partir de 22 começou a recuperar. E o ano de 2023, conforme apresentado no panorama de mercado no Sintuscom, foi um ano diferenciado. E pelos dados, o que é que ocorre? Tudo que se lançou em 23 foi vendido, mas vou te explicar como. Nós tínhamos um estoque em 2022, fechamos o ano com um estoque de cerca de 3.500 unidades imobiliárias. Lançamos cerca de 4.500 em 2023 e fechamos o ano de 23 com um estoque de 3.000 unidades imobiliárias aproximadamente. Ou seja, tudo que foi lançado às 4.500 e mais alguma coisa do estoque anterior foi vendido. E o mais importante disso, mais interessante disso, é que 45% desse estoque das 3.000 unidades são imóveis de 2023. Cerca de 15%, 20% em 2022 e alguma coisa mais para 2021. Então, o nosso estoque é novo. As coisas mais antigas já foram vendidas, então o que está sendo lançado está sendo vendido. Então, para a gente é uma notícia importante e para o consumidor. E para o consumidor, o que é que eu recomendo nesse momento? Os preços, eles ainda estão abaixo cerca de 20%. Ninguém acredita, diz, não, os imóveis estão muito altos. Não estão, os preços estão defasados em cerca de 20%. Por conta ainda desses aumentos de pandemia e tudo mais. A gente está equilibrando, mas a gente não tem como repassar de uma vez. Mas isso vai acontecer. Vai acontecer até o final de 2024, meados de 2025, esses preços vão ter que ser equilibrados, infelizmente. Mas é o que vai ocorrer. Além do consumidor, existe disponibilidade por parte dos bancos e das próprias empresas construtoras de facilitar a vida do consumidor, facilitar a maneira de ele adquirir um imóvel? Sim, hoje o banco forte é a Caixa Econômica Federal, ele que opera com 80% do mercado local aqui em Alagoas e as taxas de juros são convidativas para financiamento imobiliário, principalmente no Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida houve uma mudança muito grande ano passado, a partir de abril, com algumas providências e algumas leis aprovadas no Congresso Nacional que levaram a um aumento do subsídio. O subsídio foi a R$55 mil, o valor da unidade chega até 350 mil e a grande maioria até 264. E com isso permite que pessoas entre R$2 mil e R$7 mil possam adquirir um imóvel do Minha Casa Minha Vida com subsídio. Dependendo da renda, o subsídio vai variando. Mas isso aí mudou completamente a relação com o mercado, com o consumidor, facilitando desta forma as pessoas adquirirem. Só para entender, no Minha Casa Minha Vida, a taxa de juros chega a 4,33%.
Então é uma taxa de juros que vale a pena. Quem tiver possibilidade e oportunidade de comprar, adquira o imóvel agora. Foi o que foi dito, inclusive, no panorama apresentado no Sinduscom na quinta próxima passada. Vocês têm ideia, Alfredo, de quantas famílias, quantas pessoas, de maneira geral, percentualmente ainda estão sem acesso ao imóvel próprio? A gente tem um déficit habitacional aqui em Alagoas. Eu não consigo falar em Brasil, consigo assim. A gente estima que são cerca de 10 milhões de unidades, não são pessoas, 10 milhões de unidades. Quando você pensa em 10 milhões de unidades, são 50 milhões de pessoas. Em Maceió, são cerca de 120 mil unidades imobiliárias que precisam ser construídas para atender as pessoas que não têm casa própria. E o sonho, né? O sonho de nós brasileiros, de todo brasileiro, é ter a casa própria. É o primeiro sonho. Todo mundo tem o sonho de ter a casa própria. É impressionante quando você entrega uma casa do Minha Casa Minha Vida. Tem aquele faixa 1 do governo federal, que é aquela praticamente doada. E a cara dessas pessoas, a gente traz... eu tenho muito orgulho de ser construtor, porque a gente traz dignidade às pessoas. O cara tem uma casa com piso, com esgoto, com água, quer dizer, tem uma estrutura para aquela família de, às vezes, 5, 6, 7 filhos. Então, há um déficit habitacional importante e que precisa, urgentemente, haver investimentos por parte dos governos nos programas habitacionais. Tem que melhorar mais ainda. Existe, mas tem que melhorar mais ainda. E qual a expectativa do setor da construção civil para 2024? Não, é muito boa. Pelo que eu falei, o que ocorreu em 23, o que vem ocorrendo em 22, 23, então há uma tendência, só para você entender, em São Paulo, eles vão lançar o dobro de condomínios que lançaram no ano passado. Eles lançaram no ano passado 400, mais ou menos. Esse ano vão lançar 813 condomínios. Então, isso vai ocorrer também aqui em Maceió, vai ocorrer no Nordeste. Então, nós também vamos lançar mais esse ano. Mais condomínios, mais loteamentos, mais casas. Então, vai ser mais forte. Porque o universo está conspirando, vamos dizer assim. Taxa de juros, hoje baixa. Quer dizer, baixou, acho que na quarta-feira baixou para 11,25%, se eu não me engano. E com isso vai ajudar a financiar, vai baratear o financiamento imobiliário. Inflação sob controle, ela sob controle também facilita para que a pessoa possa adquirir um imóvel e fazer o planejamento do que a pessoa vai poder fazer com o seu dinheiro. O dinheiro já não é fácil, nós temos uma renda per capita baixa aqui no Nordeste, em Alagoas especialmente, e a gente precisa realmente de todos esses incentivos. Então eu acredito muito no mercado imobiliário em 2024. Ressaltando que o Minha Casa Minha Vida, ele é a base da pirâmide. Então ele movimenta o resto da economia. Então a construtora que está fazendo aquele imóvel lá, beira-mar, que é bem mais caro para a classe mais alta, ele vai ser alimentado por esse aqui de baixo, que é a grande maioria da população do Minha Casa Minha Vida, que gira o comércio, as lojas de material de construção, as indústrias. Então tudo isso faz com que a gente chegue ao topo da pirâmide também, e as outras construtoras que não trabalham com Minha Casa Minha Vida possam também vender imóveis para a classe média, classe alta. Então, eu acho que os programas habitacionais, o que vai acontecer no ano de 2024 vai ser muito bom mesmo para o mercado imobiliário. Esse otimismo, então, se transfere também para o Minha Casa Minha Vida? Claro, sem sombra de dúvida. O Minha Casa Minha Vida, eu continuo insistindo, ele é a mola propulsora do mercado imobiliário. Nós tivemos algumas dificuldades, pandemia, tudo mais, mas ele é quem faz com que todo o mercado imobiliário fique cada dia mais forte. Então, isso vai trazer... você tem os imóveis que vão alugar para Airbnb, aqueles imóveis menores que estão sendo feitos em Maceió, aqueles loftzinhos e tal, beleza. Tudo isso vai acontecer, mas para isso a gente precisa que o Minha Casa Minha Vida movimente, venham mais recursos, mais subsídios, mais apoio dos governos, e é isso que a gente está brigando, está lutando pelo sindicato, pela CEBIC, para que mais recursos venham para as moradias populares. Pelas informações que vocês dispõem, o governo tem pretensão de realmente continuar incentivando Minha Casa Minha Vida? Claro. O Minha Casa Minha Vida, voltando, ele dá dignidade às pessoas. E o Nordeste, o Nordeste é uma região pobre no Brasil, mas não é pobre assim, ele é pobre porque a renda está concentrada em algumas
Algumas pessoas, num número muito pequeno, a grande maioria, não tem esse acesso à casa própria. E o único jeito de se ter acesso é investindo na moradia. Então, o governo federal e os governos estaduais têm que fazer a mesma coisa. Quem puder, o que puder, tem que ajudar, porque essa população necessita muito da moradia popular. Então, eu acredito muito que o governo vai continuar, sem sombra de dúvida. Ok, vamos a um breve intervalo. Na volta, a gente continua a nossa entrevista com Alfredo Breda, vice-presidente do Sinduscom Alagoas. Até já. Estamos de volta com o programa Contextualizando. Aqui comigo, Alfredo Breda, vice-presidente do Sinduscom Alagoas. Alfredo, uma pergunta que é mais pertinente em relação ao Minha Casa Minha Vida, do qual a gente falou tanto nesse primeiro bloco. Uma preocupação que existe por parte dos adquirentes de imóveis nesse programa do governo é exatamente com relação à infraestrutura. De quem é a responsabilidade sobre problemas estruturais que acontecem com alguma constância nesses empreendimentos? Mas você está falando que tipo de problema? Estrutura por exemplo, na parte de esgoto, na parte de... Pois bem, só para a gente só pode construir esses imóveis se ele tiver água, esgoto. Tem que ter o saneamento básico e ele é pavimentado. Então, esse é o grande diferencial dos programas habitacionais. Todo e qualquer empreendimento, a gente tem que ter a viabilidade de água, a viabilidade de esgoto, a pavimentação e, naturalmente, o recolhimento de lixo. Então, isso aí faz parte do saneamento e não tem chance da Caixa Econômica, do governo federal, pagar uma construtora se ela não concluir desse tipo com toda a garantia de infraestrutura. Se não tiver, não vai acontecer, esse empreendimento não evolui. Aí tem casos aí que até de empreendimentos que ficaram paralisados em nível nacional, em vários lugares, e que são retomados depois que tiver a garantia de toda a infraestrutura básica de saneamento. Então, é uma tranquilidade isso. Não temos preocupação. E onde é que entra a responsabilidade do construtor? Não, quando o construtor ele não executa o que está prometido no projeto, ele é afastado de imediato da obra. Geralmente ele fica um tempo sem poder contratar com o público, estadual, federal ou municipal, ele é completamente prejudicado, não tem nem o que discutir. As construtoras que abandonaram obra, que deixaram de concluir obra, essas daí já não conseguem mais operar com o mercado Minha Casa Minha Vida. As pessoas só operam no mercado Minha Vida. As empresas que estiverem hoje, que vocês observarem na rua, estão fazendo Minha Casa Minha Vida, pode ter certeza que são empresas idôneas e empresas boas, porque não tem chance de executar obras que não sejam bem executadas. Pode ter certeza. Bom, incontestavelmente, os números revelam que Alagoas tem uma alta demanda no setor imobiliário, certo? Eu lhe pergunto a que se deve isso num estado com tanta carência, com tanta desigualdade social, inclusive. Na verdade, voltando, nós temos um turismo muito forte. Então, o turismo forte, o turismo de Maceió, de Alagoas, é um turismo diferenciado. Agora saiu uma pesquisa aqui no Carnaval, estava em primeiro lugar, até na frente do Rio de Janeiro, a procura, né? Saiu até no Globo. Então isso é uma coisa impressionante. Com isso, faz com que você movimente o mercado imobiliário. Não só a rede de hotéis, mas você tem carência ainda de leitos. E com essa carência de leitos, você tem os apartamentos por temporada, o Airbnb, Booking e tudo mais. Então, tudo isso é necessário e é preciso se construir, e aí existe essa demanda, existe a oferta e tem essa procura por esses imóveis, não tem jeito. Então, por isso que nós conseguimos vender e evoluir bem. Fora isso, tem o déficit habitacional, não tem jeito, e as pessoas casam, precisam de uma casa. As pessoas casam, mas as pessoas também podem se separar. Uma parte separa, hoje quase 50% é divórcio. Então, a casa um fica e o outro vai para outra casa, vai ter que procurar uma casa. Os filhos crescem e vão precisar no mercado de trabalho, quem trabalha quer uma casa. Então, assim, isso não para. O crescimento da população faz com que a gente tenha que ter mais moradias, mais necessidade de morar perto de alguma coisa, perto da família, perto de um shopping. Então, assim, o mercado imobiliário ele é muito dinâmico. Eu sou fã de imóvel, eu sou fã do mercado imobiliário. Pode ter certeza. Qual é o peso para o
o mercado, né, mercado aqui de Alagoas, mercado de obras, no que diz respeito aos investimentos públicos? O público é super importante. A gente, quando o governo estadual ou municipal não vai bem, isso atrapalha por demais o setor da construção, inclusive o imobiliário. O poder público precisa, primeiro, tem que estar pagando os salários em dia. Tanto estadual e municipal, isso é super, e federal, todos eles. Então, isso é super importante. Depois, tem que pagar, fazer obras, precisa fazer as obras estruturantes, desde estradas, a creches, a escolas, tudo isso tem que ser feito e tem que ser pago. Isso faz com que também a gente gire a economia. Então, assim, o poder público, ele responde por cerca de 50% do mercado imobiliário. Como assim? Porque as pessoas que trabalham para o poder público giram a economia e faz com que movimente o mercado imobiliário. Então, assim, tá tudo junto. A gente não consegue separar o mercado imobiliário da obra pública, do Minha Casa Minha Vida. Então, tá a indústria, o comércio. Então, tá todo mundo num bolo só. E esse bolo, essa roda tem que girar de uma forma harmônica, né? Com todo mundo conseguindo pagar a todo mundo. Eu tenho que manter os empregos da minha empresa, tenho que pagar meus funcionários e assim vai. Então é assim que funciona e é essencial o poder público e tanto o poder público estadual como municipal vem fazendo um bom trabalho aqui no estado e no município e vem nos ajudando, graças a Deus. Bom, o investimento do poder público no setor de turismo, eu acho ele interessante pelo seguinte, porque o poder público investe, monta infraestrutura, por exemplo, de estrada, de saneamento, essas coisas, e logo depois vem o investimento privado. Exato. Principalmente na área da hotelaria, não é isso? Verdade. Hotelaria, moradia, se você observar o que está sendo feito, estão sendo feitas algumas duplicações, já existe aquela da Barra de São Miguel e você pode ver que aquela pista que vai para a Barra de São Miguel passando por Marechal, toda aquela beira de pista estão surgindo os loteamentos, as casas. Então, qual é a vocação hoje de Maceió? E isso advém do que fez o poder público, já vem fazendo desde dos anos 2000, 2010 tal, isso vem acontecendo. É a vocação Litoral Sul, casas, são loteamentos e que quem quer morar em casa vai morar naquela região ali. Quem quer morar em apartamentos vai para o Litoral Norte, depois do shopping, aquela região, e é isso que vai acontecer. Quero morar à beira-mar, não sei o quê, e vai para aquela região. Com a duplicação também que está sendo feita naquelas regiões, que vai chegar em São Miguel dos Milagres. Então vai São Miguel dos Milagres lá, o aeroporto, tudo isso proporciona um movimento de hotéis, um movimento imobiliário grande. Então, Flávio, assim, os governos são essenciais para o desenvolvimento não só do turismo, mas de toda a nossa economia. Você falou agora há pouco sobre o Litoral Norte, onde tem surgido muitos prédios à beira-mar. Eu lhe pergunto, muitos desses prédios são, como é que chama? Num nível de altura muito superior ao que existia anteriormente. Houve mudança na legislação para possibilitar isso? Não houve. No plano diretor que está sendo elaborado, revisto pela Prefeitura, ele vai constar, vai ter alguma mudança, mas ainda não houve mudança. Ali o que está sendo feito é o que é permitido no nosso plano diretor. Então, as alturas, tudo bem respeitado, ninguém extrapola nada, está dentro da legislação que hoje que é permitida. Não há infração nisso aí. Uma outra coisa interessante que tem acontecido aqui em Maceió, o que aconteceu até uns anos atrás, pelo menos em Recife, eu acompanhei na época muito isso. Prédios pequenos, antigos, têm sido demolidos para a construção de outros maiores, mais espaçosos e com mais conforto. A que se deve isso? Isso é simples. O que é que ocorre? Esses prédios mais velhos, mais antigos, os prédios muito antigos, muitos deles não têm elevadores. Começa por aí. São até grandes os apartamentos. Estão estragados, não tem a manutenção de vida e isso é uma oportunidade para o dono daquele apartamento, o cara que é o proprietário daquele imóvel, poder morar em um apartamento melhor, novo, com infraestrutura, com tudo que é de melhor para um empreendimento imobiliário. Então, a pessoa, a grande maioria, prefere sair de um imóvel naquela situação e no mesmo local,
Em muitas situações ele vai ficar naquele mesmo local incorporado e ali mesmo ele recebe um apartamento, ou então ele vai para algum próximo, porque a construtora vai oferece um outro que já está pronto e ele sai daquele e vai para um próximo. Então se deve a isso, a uma melhoria na moradia. A pessoa vai morar melhor, vai ter um imóvel mais valorizado. É isso que ocorre naturalmente. Vai acontecer muito mais aqui em Maceió, até com prédios maiores. Eu já tenho aí várias informações e de prédios até muito importantes aqui em Maceió. Outra coisa, ainda tem pessoas que investem em imóveis para aluguel. Perfeito. Qual seria a sua opinião a respeito disso? Eu sou totalmente favorável. Eu acho assim, o imóvel... Eu tenho um exemplo de um imóvel, tem um empreendimento sendo construído ali em frente à Casa Vieira, que ele ficou um tempo paralisado e foi recomprado ali na Gustavo Paiva, e esse imóvel está se construindo e está sendo concluído agora esse ano. Ele foi relançado acho que em 2021, meados de 2021. E teve uma pessoa que comprou ali a unidade por cerca de 320, 330 mil. Hoje, essa unidade ele é financiado pela Caixa, está avaliado em 735 mil. 2 anos e meio depois aí, a valorização de mais de 100%. Então se deve a isso. Imóvel, todo mundo discute, mercado financeiro, dinheiro, não sei o quê. Mas o que mais se valoriza é o imóvel. Dependendo da localização, que é o caso desse imóvel, que não era assim tão a localização, mas vai se tornando uma bela localização, a valorização é absurda. E aí você tem o imóvel mais valorizado e ainda tem a renda do aluguel. Então muita gente continua investindo nesses imóveis para alugar, tem a garantia que tal, você pega no imóvel, né? Você não está com uma coisa ali virtual, olhando no celular quanto você tem aqui em dinheiro, não. O imóvel você vai lá e pega, tem a certeza que ninguém vai tirar ele ali da sua conta. Então o imóvel está ali. Ele realmente existe, né? Exatamente. O dinheiro, às vezes tiram da sua conta, né? Tem um problema aí que é uma confusão danada. Mas por isso que o imóvel ele é tão importante e tão valorizado. E mais, e os imóveis pequenos também, que os investidores estão comprando muito, que é o que eu falei, imóveis entre 20 e 30 metros quadrados, está se vendendo com a maior facilidade em Maceió. Por quê? Eles estão alugando, fazendo um pool e alugando para temporadas mesmo, para Airbnb, essa coisa toda. Então, isso dá retorno. Tem um estudo feito que o imóvel até 450 mil, ele tem um retorno em 4 anos, você tem um retorno e começa a ganhar dinheiro. Então, imóvel é muito bom. Bom, falando agora sobre a pessoa do Alfredo Breda. Você foi indicado para o Conselho Tributário e Fiscal da Confederação Nacional da Indústria. O que é que isso representa para você? Para mim é uma honra, né, ser indicado pela Federação das Indústrias para participar desse conselho. Agradeço muito a confiança depositada em mim pelo presidente da Federação, doutor Zé Carlos, porque é muita confiança. Então, e no momento em que está ocorrendo a reforma tributária. Então, as discussões já começaram, vou ter que estar em Brasília no mínimo uma vez por mês e toda semana eu vou estar reunido com uma banca de advogados tratando dos diversos grupos de trabalho. São mais de 15 grupos de trabalho, são 15, se eu não me engano, GTs, e a gente vai estar metido em alguns desses grupos para ajudar o setor da indústria, da construção aqui de Alagoas e do Brasil, porque na verdade a gente vai estar se envolvendo nas discussões em nível nacional. Então, assim, em Brasília, com os parlamentares, com a CNI, com a federação em Alagoas. Então, assim, as discussões vão ser amplas, não é fácil, é um momento de mudança muito grande na cobrança de impostos. Nós acreditamos que depois de 2028 as coisas vão se acalmar, mas os próximos 4, 5 anos vão ser muito difíceis, que a gente vai ter uma mistura aí na tributação, ninguém vai saber direito o que é e como é, e é isso que a gente vai fazer. O trabalho que a gente vai fazer é um trabalho de acompanhamento, de assessoria nesses diversos grupos de trabalho, e para mim é uma honra muito grande eu poder representar Alagoas nisso. Como empresário, qual a sua expectativa em relação à consolidação da reforma tributária? Não, ela vai acontecer. É uma coisa que não tem mais volta, é necessária. A gente sabe, o problema é essa transição. Então, a transição é muito complexa, a gente tem que ter muito cuidado, porque tem algumas exceções,
o próprio setor da construção aumenta muito do modo como está, e isso aí acaba sendo repassado para o consumidor, não tem jeito, é assim que funciona. Então a gente está tentando minimizar ao máximo isso, mas vai simplificar, tá? Essa aí vai haver uma simplificação importante, eu acho que vai facilitar a vida de todos nós brasileiros. Bom, para encerrar, eu gostaria da sua opinião, na verdade, uma orientação para aquela pessoa que está nos assistindo e pretende adquirir o primeiro imóvel. Que você poderia nos dizer isso em 15 segundos? Adquira o seu imóvel, porque eu já disse aqui durante toda a minha fala que o imóvel vai aumentar de preço. Então, quem tiver hoje algum dinheirinho, alguma coisa, todas as construtoras dão uma maior facilidade para você adquirir o imóvel. O imóvel é um investimento seguro, garantido e é o sonho de todos nós, da família e de todos nós. Então, vão atrás do seu imóvel e nós temos disponibilidade para todo tipo de renda, de pessoa, de tudo. Boa sorte a todos. Ok, você pode rever essa entrevista com Alfredo Breda no YouTube da TV Pajuçara. O programa Contextualizando deste domingo termina por aqui. Tenham todos um ótimo final de semana.